Obrigado vocês pela presença. Pessoal, dando seguimento aos trabalhos, abrindo, declaro essa reunião 007/2019, sessão extraordinária, declaro ela aberta. Todos já sabem, né? Não precisa estar lendo a convocação, né? Eu vou estar dando seguimento e a votação, em votação os mesmos. Projeto de lei número 018, de 8 de maio de 2019. Regulamenta a concessão de benefícios eventuais de política de assistência social no âmbito de Sistema Único de Assistência Social, SUANS, no município de Nova Ponte, os projetos e programas de assistência social e da outras providências. Em votação, o vereador que for favorável permaneça como estão. Aprovado o projeto por 8 votos, projeto de lei número 018, de 8 de maio de 2019. Projeto de lei número 019, de 13 de maio de 2019, considera de interesse público municipal a 16ª Exposição Agropecuária de Nova Ponte, autoriza a realização de despesas e dá outras providências. Em votação, o projeto. O vereador que for favorável, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei número 019, de 13 de maio de 2019. Projeto de lei complementar número 020, de 13 de maio de 2019. Altera a lei municipal número 1851, de 2 de outubro de 2017, que cria o programa municipal Agora a Casa é Sua, que dispõe sobre a regulamentação de posse de imóveis urbanos com fins sociais e dá outras providências. Em votação, o mesmo. Vereador que for favorável ao mesmo, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei complementar número 020, 13 de maio de 2019. Projeto de lei número 021/2019, declara como utilidade pública a Associação Cultural dos Devotos de Santo Seis de Nova Ponte e dá outras providências. Em votação, o projeto. O vereador que for favorável, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei número 021/2019. Entrando nas considerações finais, está nas considerações finais nesse momento. Pode falar? Está nas considerações. Daqui a pouco eu vou estar chamando o pessoal aqui. Eu peço que todos fiquem... Pode sim. Então eu posso escrever aqui para me falar? Pode falar? Está nas considerações finais, vereador. Então tá, ué. Não, eu quero só alertar, fazer um alerta aqui, senhor presidente. Eu acho que a reunião está sendo transmitida, está sendo filmada. Fica aqui, Edinho, eu quero que todo mundo ouve minha fala agora. Tá, Não, mas é muito, eu quero comunicar esse desejo meu com todos vocês. Seguinte, aqui está sendo filmado, está sendo documentado tudo. A última reunião, senhor presidente, foi falado o fato da denúncia da doutora Lívia. E na própria Casa de Leis aqui surgiu o nome do denunciante. Então, usando, às vezes até companheiro aqui dessa casa, usando da má-fé, foi envolver meu nome em denúncias da doutora Lívia. Então, quero dizer aqui que eu sou homem de palavra. E quem está falando que é eu, nós vai lá no promotor para ver se tem dedo meu lá. Eu não aceito isso, não. Eu quero mais respeito com a minha pessoa aqui. Quero exigir respeito. Porque se for para envolver meu nome em baixaria e falar que é o vereador Caio, presta atenção para falar meu nome. Quando eu quiser fazer as coisas, eu dou a cara a tapa, eu assino embaixo. Então, para que fazer isso com a gente? Tem que ter mais respeito, gente. Eu não fiz isso, não. Sei que ela presta um bom trabalho aqui. Eu sei da população, a população gosta dela como médico. Eu não quero prejudicar a população, não. O povo me pôs aqui para me defender o povo. Eu vou mandar tirar médico, denunciar médico aqui da cidade. Só queria exigir mais respeito. Às vezes, o próprio companheiro que dá tapinha nas costas da gente vai fuder com o nome da gente lá fora. Então, eu quero que me leve para o promotor. E se eu tiver feito isso, que eu entrego meu cargo de vereador aqui.
Eu não preciso fazer e agir dessa maneira, não. Vereador, é só isso, eu queria fazer as palavras. Não, mas aí, doutora pra bater na cara da gente aqui, ó, lá fora, aí faz, né? Atrás de um celular faz o que quer com a gente. Então faz cara a cara limpa. Só quero deixar bem claro que eu não compactuei com essa ideia. E que se eu tiver feito isso, eu entrego meu cargo de vereador. Pela ordem, presidente. Eu vou estar, porque até eu que entrei na época do assunto, eu vou estar falando, e realmente aqui não foi nenhum vereador denunciante. Pelo que consta na denúncia, quem denunciou foi o senhor Leonel Brizola. Então, não precisa dar sequência nisso. Não, mas eu, como presidente, vou estar falando, não foi nenhum vereador dessa Casa de Leis, né? Isso foi que está lá na promotoria, é o senhor Leonel Brizola, que foi o denunciante. Mas pela ordem, presidente. Pode dar sequência. Tá. Pela ordem, eu quero fazer aqui, vereador Carlos, minhas as suas palavras e o seu desabafo. Você está entendendo? Porque o vereador, muitas das vezes não, todas as vezes, ele é muito mais cobrado do que o próprio prefeito. Porque o próprio prefeito, maioria das vezes, ele não atende a população devido à rotina, agenda, tudo. O vereador não, ele está nas ruas todos os dias. Então, a vidraça de toda a administração, seja o vereador de oposição ou situação, é o vereador. Então, essas pessoas que se disponibilizam a ir para as redes sociais para falar, generalizar as atitudes, então essa pessoa tem que ter a hombridade e a coragem de, perdão da expressão, de dar nome aos bois. De citar as pessoas que denunciaram, você está entendendo? Porque eu entendi muito bem esse desabafo, porque nós temos que parar de aceitar toda a questão de estigma. Estigma demais que todo vereador é corrupto, não. Temos pessoas boas, sim. E esta casa tem trabalhado em benefício da população. Então, eu entendo perfeitamente o seu desabafo. E peço que essas pessoas que vão para as redes sociais para falar, procurem saber a real verdade dos fatos. Se tem alguma denúncia, que citem nomes dessas pessoas. Não vamos generalizar, porque todo mundo aqui tem família, presidente. Tem esposa, tem filho, tem mãe, tem pai. Então não vamos generalizar. Eu gostaria, presidente, de fazer uma representação aqui, até para o vereador Caio, para ele citar os nomes dos vereadores que estão fazendo isso, Caio. Porque você está falando aí que os vereadores estão fazendo aqui. Eu acho que é melhor você até citar nome, né? Para a gente. Não nome, não, porque saiu o comentário que saiu dessa casa legislativa. Se saiu o comentário, cara, sai demais. Aí se você for dar ouvido a comentário, meu amigo, você fica doido. Então, eu acho melhor você falar quem que é, porque você está acusando todo mundo aqui, ó. Né, presidente? Você está acusando todo mundo. Porque na reunião anterior, talvez, não sei se você lembra, foi falado o nome da pessoa aqui. Então, acho que você deve medir suas palavras, vereador. Do jeito que você está falando aí, que você está acusando todos nós. Todos nós, viu? Eu acho que não é por aí, não, as coisas. Por quê, presidente? Doutora, como que eu faço? Eu preciso fazer uma representação para que ele cite o nome? Como que é? Eu tenho que citar o nome, porque está falando todo mundo, está acusando todo mundo. Vou passar a palavra para a doutora, porque realmente não pode acontecer, porque até quando fala um vereador, tem que citar mesmo, né, vereador? Porque cita o nome. Isso está gravado. Como você está sendo injustiçado? Então está acusando todos, né? Você pode dar nome aos bois. Ué. Quando você está sendo... Eu vou passar a palavra para a doutora, para ver como procede, porque foi praticamente uma acusação, doutora, e a senhora vê o que faz. O vereador Vinícius pediu para ver como se procede. Eu tenho que acatar todos os pedidos. Eu peço, depois eu vou estar dando sequência aqui, depois vocês sejam mais breves nos comentários, porque tem um pessoal que está esperando já há um tempo, eu vou ceder a palavra a eles, mas em praxe eu tenho que passar as considerações finais para os vereadores, para depois eu dar seguimento ao pedido da tribuna. Eu mesmo, pessoalmente, assim, eu não vi questão de falar sobre vereador, não, sabe, vereador Vinícius. Eu vi
Falei companheiro, falei vereador não, Vinícius. Eu não estou citando seu nome nada, não. Só um minutinho. Estou citando seu nome, não. Só um minutinho que eu estou com a palavra aqui. Na hora do nervoso da gente, a gente fala, vereador. sendo caluniado lá fora. Não. Na hora nenhuma, não. Faz uma reflexão aí, o que você falou aí, que você falou vereador. Só um minutinho, vereador Caio. Eu estou concluindo aqui o vereador Vinícius. Então é o seguinte, na reunião passada, ela foi filmada e gravada igual está sendo essa. Foi discutido, o presidente levantou esse assunto sobre a médica, e o vereador Vinícius aqui, pode olhar lá que ele até falou assim e tal. Então, eu vejo uma certa crítica na rede social, falando que teve esse assunto aqui na Câmara, isso e tal, mas eu não vi assim a pessoa... Ninguém chegou em mim e falou assim, ô Zé, foi vereador, fulano que fez isso. Eu, assim, particularmente, para mim não, sabe? Até ficou bem claro na reunião passada o nome da pessoa que... Eu vou passar para a doutora, eu tenho que passar para a doutora. Agora a doutora vai falar. Só para complementar, o próprio vídeo que eu assisti, a pessoa que gravou o vídeo fala que os vereadorzinhos aí teriam denunciado. Então, essa pessoa, se ela foi até a rede social para falar que foi alguns vereadorzinhos, ela vá até a rede social e fale o nome desses vereadores, até porque a Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. Então, a pessoa tem que ir lá e falar os nomes dos vereadores e falar também quem falou o nome dos vereadores. Gente, até porque o vereador Caio, só um minuto, só estou complementando. Porque está saindo fora, porque eu falei questão do Vinícius. Eu sei, mas a doutora vai responder ele, senão vai sair no fora. Até porque o vereador Caio, ele tem imunidade parlamentar por votos, palavras e opiniões. Então ele pode falar o que ele quiser. Doutora, pode falar o que fala. Se quiser me prender por causa disso, acusar não, né, vereador? Falar ele pode, acusar não. É bem diferente. A doutora vai, eu peço silêncio plenário, por favor. Sim, mas também ele tem a questão da imunidade, mas todos têm que cumprir também com o decoro parlamentar, né? E aí, como o vereador Vinícius pediu, pode ser feita uma análise se teve alguma infração política administrativa cometida. É o que fala no regimento interno. Fica a critério do vereador. Não, eu quero que faça. Porque nós vamos sair como acusado aqui, velho. Tá errado. Eu nunca desrespeitei nenhum vereador aqui. Nunca vocês não veio desrespeitar ninguém. Respeita a opinião de todo mundo. Agora, acusar um vereador ou vários vereadores do que tá falando do cara na rua aí, eu não tenho problema com isso, não, velho. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Eu assumo as minhas. Então, ele falou que ele cumpre as responsabilidades dele. Não pode haver, no caso aqui, de acordo com a lei orgânica, né? No inciso 7 do artigo 37, não pode haver um abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador. Então, no caso, comporta uma análise, tá, vereador Vinícius? Que eu vou proceder a essa análise a pedido. Talvez ele quer até falar o nome, resolve isso aí antes, né? Não, vereador Vinícius, o negócio é o seguinte, como o João Paulo falou, questão dos vereadores que denunciou. Eu quis referir a isso, você está entendendo? Eu não estou acusando ninguém aqui, não. Eu não citei nome de ninguém, não. Agora, se você estiver me levando por esse lado aí... Vereador, você não citou nome, você disse que os vereadores daqui estão falando. Então, você tem que falar quem que é. Eu quero só pedir um minuto de silêncio. Você vai retirar o pedido ou dá seguimento? Então, dá seguimento, a doutora vai dar seguimento. Agora, dentro das considerações finais, eu quero ver o que está... Eu queria ver com o secretário, até você, líder do prefeito, está saindo 2 médicas, pediu demissão, né? E uma é a doutora Paula e a doutora Celiana. Principalmente a doutora Paula, gente. Nós temos que fazer de tudo para médicos que residem na cidade não perder esses médicos. Nós não podemos perder esses médicos para outras cidades. Tem a ver com a Celiana, que está aí há muitos anos, uma excelente profissional. Não podemos perder, senão isso vai virar um caos nos nossos postinhos de saúde. Né? Saindo agora, se pudesse anotar isso, correr atrás, eu também, todos vamos, não vamos deixar isso acontecer.
perder 2 excelentes médicos. E lá no Zé Soares, eu tenho acompanhado, eu ando, lá no Zé Soares, há muito tempo não está tendo auxiliar dentista. Quero que você anota isso também. Vê o porquê que não está tendo auxiliar dentista. E isso atrasa a produção. Mas se o dentista atende só 5 ou 3, vai atender 1, 2, se não tiver auxiliar de dentista. E eu tenho cobrado, eu mostrei isso até em fotos para o Wilson Contador, que é o secretário, pedi aquele postinho, até foi reformado na outra gestão, aquele postinho, mas arrancou o piso tudo. Aquilo, já avisei, já conversei, mas não está adiantando. Aquilo vai machucar profissionais. Não sei se vocês visitam, eu visito os postinhos de saúde. Vai machucar, eu tenho cobrado, isso é muito barato para trocar aquele piso daquele postinho. Vai machucar não só, vai machucar paciente e os profissionais que lá trabalham. Tenho sido muito cobrado da zona rural também, questão por que da outra patrol não está trabalhando. Nós já vamos entrar o período de seca e a umidade cai, depois patrolar, isso vai virar 1 metro de poeira. Você que sabe, isso aqui é da zona rural. Você também, vereador Valmir. Aí eu fui, a patroa está estragada desde setembro, tem que ver. Às vezes o prefeito não está sabendo disso. Não estou afirmando que o prefeito sabe, eu queria você como líder, falar para ele que a patroa está estragada desde setembro. A reta escavadeira está estragada há muito tempo. E eu estou sendo cobrado, porque eu sou do meio rural. Aí eu cobro lá, não efetua serviço. Quem que não presta? É o vereador. Eu estou cansado de apanhar. Eu não vou ficar... Eu não defendo a administração nenhuma em questão de erro. Por que isso? Não é possível que o prefeito não está sabendo. Tomara a Deus que você leve esse problema e resolva rápido. Questão. Caminhão estragado também, está só com carregadeira e um caminhão. Gente, coisa simples, eu vou lá e procuro saber. Os outros não me contam mesmo, porque eu tenho amizade, eu fui secretário de obras. Eu dei 104 horas para cada funcionário na época. Fiz um vínculo de amizade. Eles me contam tudo, o período, quanto tempo está estragado. Gente, e depois o mais que me abalou. O caminhão que está rodando. O caminhão que está rodando tem que parar ele correndo, porque vai sofrer um acidente. É mais careca do que o careca do Kojak. Tá? E isso é um absurdo. Eu acredito que o Lindo não sabe disso. Porque se tiver, vai rolar cabeças. Eu acredito que vai mandar nego embora, de ver uma situação. Será que é falta de licitar, gente? É falta de licitar? Será que é incompetência do setor de licitação? Eu quero resposta na próxima reunião. Se possível, você manda um WhatsApp sobre isso. Vereador. Presidente, pela ordem. Presidente, por que a gente não convida o secretariado, por exemplo, você está falando sobre dentista, vamos trazer o secretário lá? Todos concordam fazer não só o secretário, mas todos os secretários, para vir cá dar um esclarecimento. Hoje, por exemplo, o secretário que é o Juninho, podia ter vindo aqui hoje. Mas o problema aqui, vereador Valmir... Talvez já fica discutindo uma coisa aqui, o problema e talvez é coisa fácil de matar. Você fica mas o problema aqui é que você convida secretário... E não resolve nada. Você convida o secretário para vir aqui, eles acham um absurdo falar, nós nunca... Faz um requerimento. Ô, vereador Valmir, tem que ver aonde está o erro. Se é do encarregado, se é do secretariado. Ou se, vamos falar a verdade, ou se o prefeito está sabendo, não está liberando. Né? Temos que descobrir aonde está a falha, gente. Isso não pode acontecer, não. Isso é coisa tão simples para um município tão rico. Eu sempre falei isso em outra gestão. O fazendeiro, ele pede muito pouquinho e contribui muito. Esse país, a cidade, só funciona graças... Tudo que tem na cidade é graças ao homem do campo. Tudo que tem na cidade. E o que ele quer? Uma estrada bem patrolada, um cascalhozinho, um curral, alguma coisa assim. É um mataburro, né? Então, é muito pouco que o homem do campo pede. Então, eu acho que nós temos que chamar assim. Eu não sei se é culpa do encarregado, ou do secretário, ou do prefeito. Eu sou a favor de chamar.
sou amigo Pela de ordem, todos, presidente. mas temos que dar seguimento, fazer a coisa melhorar. Até porque, gente, nós damos, as pessoas não nos cobram todo dia, né? Dificilmente alguém vai lá e pergunta ao secretário o que está acontecendo. Então, se a gente tem que dar, digamos assim, uma atenção para todo mundo, por que que o secretário não possa vir aqui trocar uma ideia com a gente, expor a real situação do município, da sua pasta? Pela ordem, presidente. Presidente, eu acho até desnecessário trazer um secretário aqui, eu acho que ele poderia estar fazendo outras atividades. Mas, assim, por que não fazer um requerimento, se já Vossa Excelência requer as respostas e o Executivo tem respondido, né, a respeito disso aí, gente? Eu acho que dá para fazer, doutor, um requerimento verbal aí, para a gente estar solicitando aí, em vez só de... Porque essas respostas na próxima reunião já estaria documentada, né? Eu vou passar, pode ser o requerimento, meu pedido de todas essas explicações, vou passar verbal ela, e a doutora depois vai fazer por escrito, para mim estar encaminhado. Em votação, todos essas... Que retirou... Não, eu não tô, eu tendo resposta, eu tendo resposta o mais breve possível, quero resposta. Já tem um vereador que retirou, como é que coloca em votação? Não estou retirando, não. Já teve um vereador que saiu. Mas não tem importância, nós estamos... porque está passando mal, eu liberei como presidente, né? Não vou dar falta para ele, porque ele me pediu, eu autorizei como presidente. Não, estou perguntando... Em votação, o meu requerimento de tudo que eu falei aqui. Sim. Vereador Valmir. Em votação, o meu requerimento para passar para o prefeito. Sim. Vandir. Sim. Vereador Rogério. Sim. Vereador Caio. Eu aprovo. Vereador José dos Seis. Vereador João Paulo. Sim. Vereador Vinícius. Sim. Aprovado por 7 votos, o meu requerimento. Eu vou estar passando, passar a palavra aqui, a doutora vai estar fazendo uma leitura de um pedido para usar a tribuna, e está autorizado. A doutora vai estar lendo. Boa tarde, Regina. Como combinado no telefone, segue e-mail pedindo a colaboração para uma conversa de 20 minutos com os vereadores de Nova Ponte. Nessa conversa, iremos abordar o assunto de implantação de 4 aproveitamentos hidrelétricos nas fazendas Salto, Varginha, Rio Claro e Cachoana 2, o empreendimento com projeto básico já aprovado pela ANEEL e licenciamento ambiental em análise é o da PCH Fazenda Salto, com potencial de geração de 14 megawatts, que já foi liberado na norma CBH Araguari, número 25, de 7 de dezembro de 2017, que aprovou o projeto de outorga. Queremos levar a ciência desse empreendimento, esclarecer sobre os benefícios e malefícios econômicos, ambientais e culturais. Eu convido o pessoal que está a usar a tribuna, não tem o nome dele aqui, né, doutor? André Luiz Mendes Barcelos. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, o André, infelizmente, não pode vir aqui. Meu nome é Gustavo Malato, quem está comigo aqui é a Isabelle. Nós fazemos parte de um coletivo aqui na região, em Uberlândia, chamado Rios Livres. Nós estamos tentando, é uma breve apresentação, só com uns 10 slides, só para categorizar. Só queria fazer essa apresentação inicial para falar quem somos nós. Eu, por exemplo, sou presidente de um comitê de bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Baixo Paranaíba, dirijo uma organização não governamental em Uberlândia e atuo há mais de uma década acompanhando conselhos de política ambiental, comitês de bacia hidrográfica e consequentemente, acompanhando empreendimentos, trabalhando na ótica da sustentabilidade. Com certeza dá para a gente produzir, dá para a gente ter empreendimentos e dá para ter sustentabilidade no processo. Só me desculpe, eu cometi uma gafe, gostaria de agradecer aí o João Paulo pelo vereador e também ao presidente da casa por nos acolher aqui nessa situação. O que está acontecendo hoje na nossa região? Eu já estive nessa cidade aqui há acho que uns 8, 9 anos atrás, numa audiência pública já do mesmo empreendimento que vai ser tratado aqui agora, que é esse empreendimento Fazenda Salto.
E naquele momento era um estudo muito frágil, um estudo muito ruim mesmo, que o empreendedor colocou até macaco amazônico correndo aqui dentro da região, para você ter uma ideia do nível. Talvez alguns de vocês possam lembrar dessa audiência, foi lá no ginásio, e na época alguns produtores rurais colocaram fortemente contra esse empreendimento. Né? Você já tem um histórico de Nova Ponte, óbvio que Nova Ponte dá um recurso financeiro por causa dos royalties, mas uma escala muito diferente. Né? Não dá para você comparar um empreendimento do tamanho de Nova Ponte, a época que ele foi construído, a importância para a geração de energia, de um empreendimento como esse agora numa escala muito menor em um outro rio. Quais são os problemas que hoje a gente está verificando que está acontecendo? No Rio Claro, isso mesmo. Isso, na última, se a gente conseguir fazer a apresentação ali, eu não sei o nome das pessoas, mas é o último empreendimento. Isso. Isso tem há muitos anos, eu sei mais ou menos sim. Tinha uma propriedade lá perto na época. O que acontece? Nós já tivemos, eu gosto de falar muito da escala regional, nós já tivemos o rio Paranaíba barrado, o rio Araguari barrado, o rio São Marcos em Goiás e Minas barrado, 3 grandes rios importantes da nossa região, que eram importantes para a pesca, para os produtores rurais, etc. Mas nossa região deu a contribuição na geração de energia necessária ao país. Ok. Uma outra escala, uma energia bem representativa. Só que agora, o que acontece? Os projetos, quando você teve a edição da lei que você poderia passar a ter consórcios privados e vender a energia independente, houve uma escala dessas pequenas centrais hidrelétricas. E a partir do momento que você tem essas pequenas centrais hidrelétricas, elas começam a entrar nos médios rios. Rio Claro, Rio Berabinha, Rio Jordão, Rio Tijuco. Então, assim, são dezenas de empreendimentos em que se começa a vender o seguinte: não, isso é uma energia limpa, são empreendimentos pontuais, não tem impacto, não tem nada. O que nós temos verificado que é nada disso. São empreendimentos que causam impacto, sim, às pessoas que moram no território, que produzem. São empreendimentos que causam impacto ao lazer e ao turismo em algumas regiões como Rio Claro. E são empreendimentos que impactam a irrigação. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Fora todo esse patrimônio natural, essa biodiversidade toda que a gente tem na região. Então foi o que sobrou da nossa... Isso, o que sobrou da região, o que sobrou da nossa região, os médios rios, agora são alvo dessa saga. Vou dar um exemplo, vou caracterizar esse empreendimento na realidade. Na verdade, esse empreendimento é de um empresário de Uberlândia. Esse empresário nunca construiu uma hidrelétrica na vida dele. Nunca construiu, vocês podem pesquisar, vocês vão verificar isso. E ele, o que ele está fazendo aqui? Especulando com a terra dos outros, sendo direto. Ele vai entrar no território de vocês, vai conseguir a licença ambiental, vai vender o projeto para um outro grupo, vai pegar a malinha para trás e ó, tchau, gente. Tá a hidrelétrica aí, gente apertando o botão e etc. Lembrando que esse tipo de empreendimento não gera royalties para o município, só gera as hidrelétricas de grande porte. PCH não gera royalties. Não dá o imposto mais substancial para o município, infelizmente. E aí esse empreendimento vai ficar aí depois aí 4 ou 5 pessoas apertando o botão. Lógico que gera empregos naquela época de construção, mas passada a época de construção são 4, 5 empregos por muitas das vezes qualificados, que não ficam no município, talvez a não ser alguma coisa de limpeza, etc. Então boa parte da mão de obra na realidade vai vir de fora, nessa última etapa, e toda a energia não fica na cidade, ela é jogada no sistema. O sistema brasileiro é interligado. Então, só para dar um estado da arte do que está acontecendo aqui. E aí, eu não sei se a gente vai conseguir, muita coisa eu consigo falar, não tem problema não. Eu vou apontar de uma forma geral para aproveitar o tempo. Na avaliação, no inventário hidrelétrico, todo o complexo de empreendedores tem que, na hora de pleitear alguns empreendimentos hidrelétricos, tem que fazer um estudo, um inventariamento hidrelétrico. Então, eles têm que apresentar o potencial ótimo daquele rio. No Rio Claro, foram diagnosticados 4 empreendimentos hidrelétricos. 4. Esse a partir ali da Cachoeira da Fumaça, são 4 empreendimentos hidrelétricos até a foz do Rio Claro. Nós temos a possibilidade de ter 4 empreendimentos hidrelétricos no Rio Claro. E depois que entra a experiência que nós temos, depois que entrou Nova Ponte, depois veio a Cascata. Veio Miranda, Capim Branco 1 e 2. Paranaíba foi a mesma coisa. A partir da primeira hidrelétrica no Paranaíba, entraram outros.
Depois que entra um, vereadores, a regra geralmente é os outros entrarem logo na sequência. E aí todo aquele impacto que eles falam assim, não, o impacto é pontual, vocês podem ficar tranquilos. Não é, o impacto é ampliado. E aí, especialmente aos produtores rurais, que eu queria chamar a atenção, daqui a pouco eu falo do lazer e do turismo, não sei se alguns dos senhores sabem, o Rio Claro, ele possui duas áreas declaradas como conflito. Isso quer dizer o quê? Que você tem mais uso do que quantidade de água disponível. Essa é a realidade do Rio Claro. Na região mais a montante, na região mais alta do Rio Claro, a montante da Cachoeira da Fumaça, você tem dezenas de outorgas, né, de propriedades rurais. Além disso, há o abastecimento público de Uberaba quando falta água a partir do abastecimento do rio Uberaba no município. Então, nesse momento que você já tem uma área de conflito e você, mais abaixo, coloca um empreendimento hidrelétrico, o que pode acontecer? Esse empreendimento hidrelétrico, na hora que ele receber a outorga, ele obrigatoriamente tem que receber aquela água para gerar energia e reservar água. E aí quem está acima, o produtor rural que está captando acima, pode ter em algum momento, quando ampliar a sua produção ou a própria irrigação, sair dessa parte alta, que já está em conflito, e ir para a parte média e baixa do rio, aonde já estaria esse empreendimento implementado, simplesmente dizer o seguinte, não tem água para você, porque tem que reservar água lá em cima para esse empreendimento. E aí o produtor, não estou falando aqueles 2 ou 3 produtores que vão ser impactados com o reservatório, não. Estou dizendo um contexto de dezenas ou até centenas de propriedades rurais que podem ter a sua água cerceada. Então é muito importante que você se atente, porque infelizmente esse é um empreendimento que boa parte da sua decisão não passa aqui no município, passa nos gabinetes do governo. E esse é um setor, o setor elétrico, é um setor muito organizado, muito forte. Tem muito lobby em cima. Então ele consegue, na boa parte dos empreendimentos, conseguir passar. Nós tivemos uma luta árdua no Rio Tijuca. Nós conseguimos, na época, não deixar entrar as hidrelétricas. E somamos esforços justamente com o setor do agronegócio na época. Muitas vezes o pessoal fala que a gente é ambientalista radical, de jeito nenhum. Nós sabemos entender perfeitamente que dá sim para conciliar, junto com o agronegócio, pautas em comuns. E a questão da água é estratégica. Porque para nós, o produtor rural que está lá captando a água, tem todas suas áreas de preservação permanente, reserva legal preservadas, ele vai ser um aliado nosso. Esse discurso que está aí dizendo que ambientalista e produtor rural não andam lado a lado, andam sim. O produtor rural bom e o ambientalista também moderado são parceiros. E nessa questão do Rio Claro, são parceiros nossos também. Por quê? Porque nós queremos preservar o rio por causa do seu patrimônio natural, por causa dos seus cânions, por causa de todo o potencial ecoturístico que tem o Rio Claro, que já é explorado de forma sustentável. O nosso levantamento são 35 agências de turismo que já exploram o Rio Claro. E como que eles exploram? De uma forma sustentável. E por que eles exploram? Por causa que você tem aquele ambiente de corredeira, aquelas cachoeiras. E o agronegócio que capta a água também para nós não quer comer um barramento do Rio Claro. Porque nós sabemos que os barramentos que vão ocorrer na bacia do Rio Claro é lá montante, lá onde eles já captam, uma outra local em que o turismo não explora. Então, há uma oportunidade em você manter a irrigação, manter o ecoturismo e manter a biodiversidade e o patrimônio geomorfológico ali existe. Agora, se esse uso da energia entrar, o que ele vai fazer? Cria o reservatório, impacta a irrigação montante. Cria o reservatório, acaba aquele ambiente de corredeira e aí o cara do turismo perde o rafting, por exemplo. E seca a cachoeira, que está logo abaixo. Porque eles têm que criar um canal e eles desviam a água. E aquela cachoeira bela, ela acaba em boa parte do ano virando umas gotinhas d'água. E aí aquela cachoeira para um highline, uma cachoeira para um rapel, deixa de existir e ter essa importância econômica. E aí, para nós, do direito difuso e coletivo, perde-se a biodiversidade que está ali também. Então, nós estamos falando de 3 usos: irrigação, proteção de ecossistema, lazer e turismo, impactado por causa de um empreendimento, uma pequena central hidrelétrica, de um forasteiro. Eu chamo essa pessoa que vai investir nesse empreendimento de um forasteiro, que ele não é nem daqui da cidade, com certeza não tem compromissos com essa cidade, tem compromisso com o seu investimento privado, vai pegar sua malinha e vocês vão ficar com os impactos.
A irrigação vai ficar com seus impactos. O lazer e o turismo vai ficar sem o rio. Então é uma primeira prosa que a gente está colocando, porque qual que é o estado da arte hoje? Hoje nós estamos discutindo a outorga desse empreendimento. O Comitê de Bacia Hidrográfica, inclusive o Webin, que já foi citado aqui, é da diretoria do comitê. Tivemos ontem em Belo Horizonte com ele, inclusive. Eu imagino que ele vai fazer uma prosa também. O comitê, ele aprovou uma pré-outorga, que é a chamada Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica. Quer dizer o seguinte, eu estou te assegurando previamente a água, não de forma definitiva. Só vira uma outorga no momento do licenciamento ambiental. E nós pedimos recurso a essa decisão do comitê para que a gente pudesse discutir num conselho mais político, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E ontem eu fui numa reunião, anteontem, eu estava na reunião que estava debatendo esse processo. A coisa está sendo tão atropelada que eles não estão querendo que esse recurso nosso seja apreciado no plenário. Eles estão querendo delegar para uma Câmara Técnica especializada, com o menor número de pessoas, para que não suba no plenário, que lá a gente tem todos os atores. Felizmente a FAENG se uniu a nós, entendeu essa manobra, porque também vai prejudicar eles, e disse o seguinte: nós queremos a discussão no plenário do Conselho Estadual. Estive com o deputado Luiz Humberto Carneiro ontem pela manhã, uma segunda rodada já de conversas novamente, alertando ao agronegócio desse iminente risco a esse segmento, que realmente é o divisor de recursos, conjunto à questão dos serviços, e aí o turismo no meio disso, na nossa região. Então nós estamos falando de uma economia aí em que o agronegócio, em que o setor de serviços contribui significativo na nossa região, e um empreendimento que só vai deixar um ICMS aqui, só isso, que não deixa royalty, pegar todo esse pessoal, botar no bolso e falar assim, tchau para vocês. E aí o que vocês podem fazer? O que é o papel do município nesse processo? O primeiro, o executivo. Ele pode não dar anuência ao empreendimento, diante dos seus atos legislativos existentes. Se a lei orgânica do município diz o seguinte: temos que ter um meio ambiente equilibrado, correto, o Rio Claro é um rio importante, tal. O executivo pode chegar com base normativa e dizer, não damos anuência para esse empreendimento, por isso. Às vezes é um pouco frágil, a gente não sabe como é que está isso aí, se o prefeito atual, se o prefeito antigo, já deu anuência para esse empreendimento. Mas passamos ao papel do legislativo. O legislativo, por meio, justamente de vocês que trabalham com as leis, podem tombar o Rio Claro como patrimônio natural, colocando uma vedação específica. Não pode ter barramento nesse rio. Agora, todos os outros usos podem continuar utilizando. Fazer turismo, irrigação e etc. Podem estimular os produtores rurais a criarem RPPNs, reservas de patrimônio particular natural, uma reserva privada, ali ao longo onde vai ter o empreendimento. Ou podem criar uma área de proteção municipal do lado de Nova Ponte, que lembrando que o outro lado é Uberaba. Isso são ferramentas que inviabilizam o empreendimento nessa ótica. Só para deixar claro, nós não somos contra o desenvolvimento econômico de geração de energia. O que nós estamos querendo colocar na mesa é o seguinte: existem outras formas de gerar energia impactando menos a produção rural e menos o meio ambiente. Placa fotovoltaica, energia eólica, biomassa. Quantas granjas tem aqui? Aí biodigestora gerando energia. Cana de açúcar geram aí um tanto de energia. Por que nós temos que pegar um rio, ferrar com ele, desculpe a expressão, e impactar um monte de usos que hoje estão instalados e gerando muita economia? Porque depois que instalado, meus amigos, infelizmente, depois os outros empreendimentos serão justificados. Não, já teve esse recorte no rio, o resto pode começar a entrar, porque já entrou um empreendimento. Então, assim, nós estamos tentando que também ocorra uma audiência pública desse empreendimento aqui. Tivemos uma solicitação em 2012, salvo engano, que nós enviamos, ela foi aceita, só que teve uma manobra que o empreendedor que tinha solicitado na época fez o arquivamento, o governo não nos avisou, e aí esse empreendedor de Uberlândia entrou com uma nova requisição de audiência. Então nós estamos correndo atrás, envolvendo o Ministério Público nessa história, porque a audiência pública é fundamental. O empreendedor vinha aqui explicar o que vai fazer para a população, para os produtores rurais, demonstrar claramente que seu empreendimento não vai impactar. E nós estamos atrás, nós estamos assim, correndo e trabalhando para que realmente... Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque na época esse pessoal que me falou, me procurou para a questão de comprar um pedacinho lá da minha área. Pelo que
né, a primeira conversa que eu tive com eles, era só ir usar uma cachoeira que tem lá do Walter, os vereadores entenderam, o Walter do Solavo, e usar mais o sistema de quedas de pressão. Lógico que ia encorar um pouco, mas só até o barranco do rio, onde ele costuma ir nas enchentes. Isso conversa de empresários, né? Então, isso que chegou até a mim, né? Eu não sei se é o mesmo local que a gente está falando, se isso já é outro projeto. Não estou aqui me falando que eu sou a favor ou contra, né? Então, esse rapaz que me procurou na época falou que era na cachoeira, mas gerando de impacto, né, de quedas, né, para gerar a turbina, e só até no barranco, que não ia dar impacto ambiental. Assim, porque são vários grupos que já tentaram. Você sabe disso, está mais a par do que eu. 2006. Né? Presidente, então, vai ter um reservatório. Não adianta a pessoa falar que não vai ter um reservatório. Vai deixar de ter um ambiente lótico, que a gente chama, e vai ter um ambiente lento de água parada. Deixa de ter corredeira para ter um ambiente parado. Se vai subir 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, aquelas cachoeiras que estão ali, aquelas corredeiras que estão acima da cachoeira vão acabar. O rio vira água parada o ano inteiro. Basta em Uberlândia, por exemplo, conhecer a PCH Malagone, falar um exemplo nosso, mais recente, PCH Piedade. Na época que a PCH Piedade, lá em Monte Alegre de Minas, foi instalada, e eu como conselheiro lá do COPAN, do Conselho de Política Ambiental, eu avisei o deputado Luiz Humberto Carneiro na época. Eu falei, Luiz Humberto, vai dar problema para vocês. Vai dar problema. Não tem água para geração de energia e produção rural. Na época, eu acho que um certo desconhecimento e a pressão política do governo na época, o deputado acabou apoiando a causa. Resultado, alguns anos depois eu tenho lembrando Luiz Humberto disso, né? E aí, deputado, lembrando que a gente alertou vocês? Pois é, estamos tendo que ir lá em Monte Alegre discutir esse assunto, porque está dando problema para a gente, da produção rural. Então, assim, não era radicalismo, não. Alguns locais onde você tem essa produção agrícola implementada, em que você tem a irrigação forte, ela pode ser muito impactada. E é o exemplo clássico aqui na nossa região. Então, por exemplo, voltando a essa questão, você deixa de ter, sim, essas corredeiras, passa a ter esse ambiente lêntico, e aí o que estiver ali em volta vai ser suprimido. Com isso, nós vamos perder aqueles peixes que migram, aqueles peixes migradores, nós vamos perder aquela fauna adaptada àquele ambiente, e como eu já disse aqui anteriormente, presidente, a irrigação que está lá em cima, ou a irrigação que em algum momento vai se projetar o seu crescimento no médio e no baixo curso do Rio Claro, que o que eles falam é o seguinte, tem água suficiente nesse trecho. Não tem. Tem hoje, vou falar para o senhor, tem hoje. Só que na hora que a irrigação crescer e ocorrer uma mudança da vazão de referência, vai chegar o seguinte, o empreendimento está instalado, não, agora não tem água para vocês aí da irrigação não, porque nós temos que reservar água para eles, que a água obrigatoriamente tem que chegar. Aí eles ficam com uma conversa, não, nosso empreendimento é preciso d'água, água que entra, vai ter que... Não, o empreendimento tem que reservar água, tem que soltar água, não tem jeito de gerar energia, nem que você não faça acumulação diária. E aí a cachoeira vai secar. Uma parte do ano essa cachoeira seca. E aí, como eu disse, com certeza, a irrigação não teria problema essa questão da cachoeira. A irrigação é o reservatório que é o problema. Agora, para nós que atuamos no ecoturismo e atuamos com a proteção da biodiversidade, isso tem um impacto severo. Nós estamos perdendo a oportunidade dos empregos que já estão ali sendo gerados. Nós estamos falando de agências de Uberaba, agências de Uberlândia, todo o serviço que às vezes a pessoa passa aqui em Nova Ponte, um restaurante, por exemplo, e vem aqui consumir. Isso. No futuro, uma agência de turismo aqui para fazer esse tipo de serviço. E é um emprego que fica na economia. É igual o instalador de placa fotovoltaica, o instalador de TV a cabo, é aquele emprego que não sai. O agente de ecoturismo, se ele tem aquele ambiente, ele nunca vai deixar de ter um emprego. Tem uma família que vai ser sempre remunerada. Agora, o apertador de botão lá que vai ficar, esse vai vir de fora, esse vai passar o meio de semana que vai para sua cidade. Eu até falou em irrigação, uma fluente do Rio Claro eu utilizo para irrigação. Né? Eu concordo com você antes de instalar uma prosa, depois é outra. Né? Agora eu vou me posicionar,
né? Eu vou ficar a favor dessas pessoas que usam a irrigação, que traz alimentos para essa casa, para as famílias, né? Então, se a gente apoia esse empreendimento, com certeza amanhã vai ter que estar cortando essas irrigações. Da minha parte, como presidente dessa casa, que você precisar de mim para estar te apoiando, para ter certeza disso. O que eu dei a sugestão, presidente, é que vocês nesse âmbito legislativo, vocês podem criar uma lei que toma o rio como patrimônio natural. Vocês podem trabalhar... Deixa eu passar a ideia para os vereadores. Todos concordam? O tombamento do Rio Claro, todos concordam? Pode ser todos autores desse projeto? Vocês pode podem sim, tombar presidente. todas Pode as sim. cachoeiras. Doutora, São já 4 fica... cachoeiras, mais um ambiente lótico. E nós temos material técnico. Depois eu quero, assim, a doutora vai estar te ligando, para estar, né, à disposição. para estar auxiliando dentro, fazer uma coisa bem feita, a gente vai estar fazendo isso. Depois a gente vai estar conversando Isso, né, com o presidente? prefeito também, né, para logo estar sancionando. A doutora, com todo o know-how dela, você poderia estar depois, até questão técnica também, o processo em si, porque a doutora ela é especialista em direito público, mas no que você puder ajudá-la nesse sentido, para que nós possamos fazer uma coisa que lá na frente a gente não vai ter o perigo de ser revertida essa lei. Vocês têm plano diretor? Não tem? Temos. Quanto foi aprovado? Não, eu não sei te falar a data específica. Vocês não revisaram o plano ainda? Não, nessa legislatura, nem nessa nem na passada, nunca nos foi passado nenhuma mudança, alteração. O plano é outro instrumento poderoso. O plano vocês podem fazer vedação dentro dele. Se vocês tivessem com um plano, às vezes pode fazer uma coisa, assim, há vários caminhos. Nós podemos pedir aí a cópia do plano diretor para você dar uma analisada dentro dos seus conhecimentos técnicos aí, para nos dar uma luz, né, do procedimento correto a ser feito. E assim, estamos à disposição, caso o executivo nos acolha, a gente vir aqui conversar com o prefeito também, esclarecer a ele. E como eu disse, estamos tendo todas essas conversas com o setor do agronegócio, né, no meio da FAENG, os representantes da FAENG em Belo Horizonte, o Dr. Carlos Alberto. Uma ideia, o presidente já disponibilizou essa casa, nós possamos fazer uma audiência pública envolvendo executivo, legislativo e sociedade. E as entidades envolvidas nesse... Não, dá pra gente trazer todas as agências aqui, convocar o pessoal da FAENG, de repente convidar o deputado Luiz Humberto Carneiro, sabe? O deputado Leonídio Bolsas, da região também. Tivemos também com o Leonídio conversando a respeito. E outros deputados aqui, né? Sim, representados por... Sim, falando da região que a gente conhece, os estaduais e federais, que estão diretamente ligados ao agronegócio. E assim, eu vou ser sincero com vocês, se a gente contactar um deputado em que o setor da indústria financia, ele vai chegar aqui e vai defender a hidrelétrica. Nós temos um lado. Nosso lado é o seguinte, é somar esforço com o agronegócio, estou sendo bem direto e bem honesto. Eu entendo que esse empreendimento ele vai trazer problema para o agronegócio, vai trazer problema para o lazer e turismo e vai trazer problema para a proteção dos ecossistemas aquáticos. Então, assim, a nossa linha de atuação é essa. Não vamos furtar o debate com o empreendedor, não. Estamos fazendo no dia a dia. O empreendedor foi lá, protocolou recentemente aí na Supram um documento dizendo que não tinha uso de ecoturismo no Rio Claro. Chegou um ofício agora para o governador, para o secretário de Estado de Meio Ambiente, com 12 CNPJs, com isso aí que nós estamos mostrando aí agora, falando, tem sim, onde vocês estão falando que não tem? Onde vocês estão falando que não tem? Olha isso aí, olha o potencial turístico disso aí. Isso aqui, gente, é uma brotas aqui na nossa região, é uma brotas esse rio. Esse rio, eu digo para vocês com segurança, pode colocar entre os 5 rios em Minas Gerais, nesse tipo de paisagem que é o Rio Claro. E ele só vai sobreviver se manter livre, se manter sem hidrelétrica, sem barramento. Porque no momento que você colocar um barramento, acabou aquela beleza da corrente, muda todo o fluxo do rio. E esse rio ainda é um rio livre. Saiu um estudo numa revista internacional agora demonstrando que apenas 1/3 dos rios do mundo hoje são livres, que não tem nenhum tipo de barramento. Vocês têm um patrimônio aqui. Vocês têm um patrimônio. Vocês já perderam o patrimônio do Rio Araguari, do rio que é parte do Rio Quebranzal, mas é um outro contexto, é uma outra história. A gente precisa ficar remoendo isso. Foi com certeza importante para a geração de energia, mas é passado. Agora nós temos opção. Se naquela época a gente tivesse a opção da energia de hoje, então eu não ia precisar de nova ponte, não. Mas naquele momento não
tinha energia solar o preço que tem hoje, não tinha biomassa desenvolvida, não tinha essas energias. Hoje tem. Hoje o produtor rural ele pode botar as placas fotovoltaicas, a sua terra será arrendada e ele pode manter um carneiro ali ainda, debaixo das placas. Pra você ter uma noção, nós estamos, né, doutora, fazendo uma licitação, pondo essas placas solares para gerar energia para a Câmara Municipal. Estamos dando um passo aí. Isso é futuro. Com certeza. Isso é futuro. Isso é futuro. Deixa eu falar. Nós estamos falando de 14 megawatts em energia plena. Eles vão gerar mais ou menos 10, 9, assegurado. Essa energia da usina Uberaba, salvo me engano, é coisa de 200 megawatts. São dezenas de empreendimentos hidrelétricos em uma matriz que já está consolidada. A usina Uberaba não está se matando, não. Pelo contrário, a usina Uberaba hoje está sendo autuada e tendo que retornar boa parte daqueles campos que estão lá. Um processo contrário. Hoje está vindo somar e acabou a queima. Eu era muito crítico à cana quando você tinha queima aí, a rodo, etc. Hoje está aí, os caras já estão implementados. Os produtores que têm suíno, por exemplo. A celulose é uma outra história ainda. É mais caro hoje realmente você montar uma planta. Mas essa planta que está vindo para Indianópolis agora, eu fiquei sabendo que é cerca de quase 300 megawatts de energia. Quase 300 megawatts sem desmatamento. Agora esses caras vão desmatar, vão acabar com o rio e o dinheiro não fica aqui. A usina Uberaba está lá, ela não sai dali, é um monte de emprego. A Duratex que está lá, não vai sair de lá, o emprego está lá. O suíno que está aqui, o produtor rural não sai daqui. Esse empreendedor sai, ele não fica nem em Nova Ponte. Isso é claro, gente, não estou falando nenhuma levianidade. É só verificar como funciona uma PCH, que vai gerar emprego, que eles vão chegar aqui e vão falar que vão gerar 200, 300 empregos, vão gerar sim, durante 1 ano e meio. Provavelmente vão trazer gente de fora, vai acabar não conseguindo, a população vai inchar a cidade no período, se essa população não ficar em Uberaba, detalhe, às vezes não fica nem aqui, tem ouvido os trabalhadores, sabe? E depois, ó, malinha nas costas, tchau pra você. Você acha, se fizer esse projeto de lei, praticamente, eu tive que liberar 2 vereadores, todos concordaram aí, que estão ausentes, né, mas eu autorizei, que tinha compromisso. Se fizer esse tombamento, a gente garante que eu não tenho sai... quase certeza que sim. Ibiá fez isso. Ibiá tombou a Cachoeira da Argenita e conseguiu impedir o empreendimento hidrelétrico. Mas eu acho que, além disso, tem o papel do executivo. Se o executivo retirar a anuência do empreendimento, eu não sei se o executivo de Nova Ponte deu a anuência do empreendimento, que é exigência do processo legal. Aí isso vai ser uma resposta do prefeito. Então você tem 2 instâncias, tanto o legislativo e o executivo, eles podem trabalhar lado a lado. O executivo não dá anuência, ou caça a anuência que existe, que ele pode fazer isso, ou vocês podem fazer uma lei. Eu acredito, né, que com a acordo de todos os vereadores, acredito que o prefeito não vai contra os 9 vereadores, né, porque os 9 têm nós temos o mesmo pensamento de preservá-los. Acredito que não vai acontecer isso, não. Não, nós vamos fazer o projeto de autoria de todos os 9. Né? Acredito que os 2 que teve que sair, acredito que com certeza vai estar de acordo. É só uma sugestão. Eu queria, sim, só porque nós estamos já com quase 3 horas, né, de reunião, assim, se você puder dar uma aceleradinha um pouquinho, se você quiser marcar outros... Eu estou à disposição, agora eu já tinha que apresentar. É o legal que todos os vereadores aqui praticamente já concordou com você, né? Nós vamos fazer o tombamento, mas não adianta a gente ficar em discussão. Essa Cachoeira do Salto, onde vai o empreendimento acima, vai ser a barragem, então ela seca. Só aqui, né, dizendo a caracterização da bacia, que é a agricultura, né? Esse é o forte do uso de paisagem do solo, e abastece a cidade de Uberaba nos períodos de estiagem, pode passar. Eu queria mostrar esse dado aqui, ó, que o rio tem uma vazão mínima de 3.500 e a disponibilidade hídrica é 1/3 mais ou menos. Só que em 2008 você já tinha mais de 125% da vazão mínima sendo utilizada, quer dizer, uma exploração muito maior do que o rio comporta. E um dado mais recente, em 2017, você tinha em 2008 3.000 litros por segundo outorgados. Já em 2017, 5.550 litros por segundo. Quer dizer, o rio, a parte alta, já está comprometido. Então, se você entrar com outro uso, como eu disse,
essa água já pode ficar, quer dizer, novas inserções de outorgas podem estar vedadas. Pode passar. Aqui o mapa das outorgas mostra para vocês todos esses triângulos, né? A quantidade de outorgas que tem na parte alta, a parte baixa são poucas. Mas o que vai acontecer com a irrigação uma hora? Ela vai vir para cá. É natural o processo. Se aqui chega uma hora de conflito, o que a irrigação faz? Eu vou para a área onde não tem conflito. E aí onde o empreendimento está? Lá embaixo. E a partir mais ou menos daqui, tudo isso aqui pode ter empreendimento hidrelétrico. Pode passar? Rapidinho. Não, pode passar. Tem uma coisa importante que é isso aqui. Cria-se oportunidade para os programas de serviços ambientais, que é uma luta nossa dos ambientalistas, que os produtores com certeza apoiam. Pagar o produtor rural pela preservação. Agora, você bota um empreendimento desse, você começa a ferir alguns preceitos do PSA. Pode passar? Movimentação do turismo, né, como eu falei para vocês, mais de 30 empresas, fixação da população no interior, preservação do ambiente, pode passar. Aqui as atividades, para falar que não tem atividade, né? Tá aqui, ó, a quantidade, né? Rapel, rafting, aqui acho que é uma atividade lá na Fazenda Salto, justamente onde está o Highline, turismo contemplativo, a pessoa só quer ir lá ver o patrimônio geomorfológico, e aqui é justamente as hidrelétricas projetadas por Rio Claro. São 3, mas tem uma quarta depois, então são 4 empreendimentos hidrelétricos, isso aqui é retirado lá da Agência Nacional de Energia Elétrica. Pode passar? Estou finalizando, e foi o que eu já falei, né? Tombamento do rio como patrimônio natural, para vocês, constituição de uma área aí pode ser pública, vocês podem criar um parque, por exemplo, é uma outra solução. O parque, ele com certeza é às vezes muito mais restritivo do que o tombamento. Uma outra opção que vocês têm. E na lei orgânica decretar, por exemplo, um adendo à lei orgânica que o Rio Claro não possa ter empreendimentos hidrelétricos. Pode passar. Basicamente isso, assim. Nós estamos à disposição em voltar aqui para uma conversa. Também nessa parte, não sou advogado, mas a gente tem experiência, pode sim auxiliar com os instrumentos necessários, que a gente já sabe um pouco na nossa caminhada. E as experiências que nós já conhecemos que impediram esse tipo de situação. E só uma sugestão, façam com brevidade, porque nós estamos segurando esse processo tem 2 anos, que nós somos responsáveis de atrasar esse processo lá. Só que isso vai irritando e sabe que tem um lobby dentro. Ontem eu tive com o secretário de Estado de Meio Ambiente, doutor Germano, alertei ele novamente, agora parece que ele vai ficar um pouco mais atento ao processo, e alertei o doutor Luiz Humberto Carneiro, falei, fique atento também, deputado, ele a priori vai nos apoiar nessa causa, entendendo que essa região é importante para a agricultura. Então nós temos vários atores dispostos, tanto que eu falei do voto da FAENG nesse processo. Então estamos à disposição, e essa sugestão da audiência pública aqui, que seja feito rápido, sabe, senão nós podemos perder o time. Não sei quanto tempo a gente consegue ainda segurar até isso por licenciamento. Muito obrigado. Eu estou à disposição de qualquer eventual dúvida. Eu queria agradecer aos vereadores que aqui ficaram para estar assistindo a sua palestra aí. Pode ter certeza, né, todos os vereadores aí já concordaram, a doutora já vai estar elaborando esse projeto. E no dia da votação, com certeza vou estar te chamando, assim que ela fazer o mais rápido possível. Vou fazer reunião imediatamente para estar acelerando. Obrigado a todos. Eu declaro essa sessão encerrada.